Então, gente, sobre esse assunto, Rodrigo, ela, vocês estão fazendo o quê? Jogando na aula. Que já que vou ter que resolver do jeito mais difícil. Vamos, Ela, vamos desafiar. Olha. Bom dia, bom dia. Bom dia, Opa, professor. bom dia. Bom dia, professor. Antes de começarmos, eu gostaria de saber por que vocês estão vestidos assim. Não, mas assim, a gente tá com essa fantasia porque é trote do terceirão, entendeu? Por isso que a gente tá vestido assim. Quando eu vi, todo mundo já tinha combinado, então eu só segui o ritmo. Certo, entendi. Bom, nada mais justo do que eu entrar na brincadeira também. Então, como vocês já devem ter percebido, hoje a nossa aula vai ser à luz de velas. Isso porque nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, que é sobre a história da eletricidade. Ao longo da nossa aula, eu vou pedir para vocês falarem um pouco sobre o que vocês aprenderam sobre o nosso tema, mas não precisam ficar nervosos, até porque eu vou começar dando uma breve introdução sobre o nosso assunto. Bom, vamos começar? A história da eletricidade tem seu início no século VI a.C., lá na Grécia Antiga. Tudo começou quando o filósofo Tales de Mileto, após descobrir uma resina vegetal fóssil petrificada chamada âmbar, electron em grego, esfregou-a com pele e lã de animais e pôde então observar seu poder de atrair objetos leves, como palhas, fragmentos de madeira e penas. Tal observação iniciou o estudo de uma nova ciência derivada dessa atração. Os estudos de Tales foram continuados por diversas personalidades, como o médico da rainha da Inglaterra, William Gilbert, que em 1600 denominou o evento de atração dos corpos de eletricidade. Também foi ele quem descobriu que outros objetos, ao serem atritados com âmbar, também se eletrizavam, e por isso chamou tais objetos de elétricos. Enfim, gente, essa aqui foi a introdução, mas agora eu preciso que alguém dê continuidade à minha fala. E então, gente, quem é que quer começar a falar? Lembrando que eu tenho certeza que nenhum de vocês querem acabar com um amiguinho de vocês ali atrás. Deixa eu falar, eu sei. Eu sei, eu aqui. Acontece que durante o século XVIII as máquinas elétricas evoluem até chegar a um disco rotativo de vidro. Ele é atritado a um isolante adequado. Uma descoberta importante foi o condensador. Ele foi descoberto independentemente por Edward George von Kleist e por Petrus von Muschenbroek. É um pouco complicado de falar, mas é mais ou menos isso. Mas o importante é que o condensador ele consistia em uma máquina armazenadora de cargas elétricas. Elas eram dois corpos condutores separados por um isolante adelgado. Mas uma invenção importante, de uso prático, foi o para-raios, feito por Benjamin Franklin. Ele disse que a eletrização de dois corpos atritados era a falta de um dos dois tipos de eletricidade em um dos corpos, né? Então, espero ter entendido. Mas prosseguindo, esses dois tipos de eletricidade eram chamados de eletricidade resinosa e vítrea. Hoje se sabe que a eletrização se dá por falta ou excesso de elétrons em corpos. E então, gente, Michele já acabou de falar. Quem quer ser o próximo? Eu quero responder. Aqui, ó. No século XVIII, professor, Luigi Aloisio Galvani realizou uma experiência. Nessa experiência, ele observou que potenciais elétricos produziram contrações na perna de uma rã morta. A descoberta dos potenciais elétricos ela foi atribuída a Alessandro Volta, que foi o inventor da voltaica. Ela consiste basicamente em uma série de discos de cobre e zinco alternados, separados por um pedaço de papelão, embebidos por água salgada. Com essa invenção,
obteve-se pela primeira vez uma fonte de corrente elétrica estável. Por isso, as investigações sobre as correntes elétricas aumentaram cada vez mais. Muito bem, galera. O Helder já finalizou sua apresentação. Quem quer ir em seguida? Ei, eu aqui, eu quero falar, eu quero responder. O físico Hans Christian observa que um fio de uma corrente elétrica acaba agindo sobre uma agulha de uma bússola. Com isso, ele acaba percebendo que há uma ligação entre o magnetismo e a eletricidade. Em 1831, Michael Faraday ele descobre que tem uma variação na intensidade da corrente elétrica que percorre em um circuito fechado. Induz uma corrente em uma bobina próxima. Uma corrente induzida também é observada ao se introduzir um ímã dentro dessa bobina. Essa indução magnética teve uma imediata aplicação na geração de correntes elétricas. Uma bobina próxima ao ímã que gira é um exemplo de um gerador de uma corrente elétrica alternada. Os geradores foram se aperfeiçoando e melhorando até se tornarem as principais fontes de suprimento de eletricidade empregada principalmente nas iluminações hoje em dia. Então, pessoal, Rodrigo já finalizou sua apresentação. Quem é que quer dar continuidade? Aqui, eu respondo. Em 1875 é instalado um gerador em Gare-du-Nord, Paris, para ligar as lâmpadas de arcos da estação. Foram feitas máquinas a vapor para movimentar os geradores, estimulando a invenção de turbinas a vapor e turbinas para a utilização de energia hidrelétrica. A primeira hidrelétrica foi instalada em 1886, junto às cataratas do Niágara. Para se distribuir energia, foram criados inicialmente condutores de ferro, depois os de cobre e finalmente em 1850 já se fabricavam os fios cobertos por camada isolante de gutta-percha vulcanizada ou uma camada de pano. A publicação do Tratado sobre Eletricidade e Magnetismo de James Clerk Maxwell em 1873 representa um enorme avanço no estudo do eletromagnetismo. A luz passa a ser entendida como uma onda eletromagnética, uma onda que consiste de campos elétricos e magnéticos perpendiculares à direção de sua propagação. Outro também que teve grandes importâncias e começou a realizar suas experiências a partir de 1885 foi Heinrich Hertz, onde ele estuda as propriedades das ondas eletromagnéticas geradas por uma bobina de indução. Nessas experiências, observa que se refletidas, refratadas e polarizadas do mesmo modo que a luz. Com o trabalho de Hertz, fica demonstrado que as ondas de raio e as luzes e a luz são ambas ondas eletromagnéticas, desse modo confirmando as teorias de Maxwell. As ondas de raio e as ondas luminosas, diferenciam apenas na sua frequência. Hertz não explorou suas possibilidades práticas abertas por suas experiências, mas 10 anos se passaram até que Guglielmo Marconi utilizou as ondas de raio no seu telégrafo sem fio. A primeira mensagem de raio é transmitida através do Atlântico em 1901. Todas as experiências vieram abrir novos caminhos para a progressiva utilizada dos fenômenos elétricos em praticamente todas as atividades do homem. E foi assim. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. E eu espero que todo o conteúdo aqui discutido tenha sido realmente absorvido por vocês e que vocês possam repassar esse conhecimento para outras pessoas futuramente. E muito obrigado pelas apresentações. Todos foram muito bem. Agora vocês já estão liberados e já podem ir para casa.
Deus! Rapaz, tá certo isso. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not.